dar continuidade aqui ao tema do mês, a revelação do Cristo. Quero pedir para colocarem aqui na tela 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 4 ao 6, na NVI, por favor. 2 Coríntios 4, do 4 ao 6. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? A revelação do Cristo. Aqui Paulo vai dizer que o Deus dessa era, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, no versículo 4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, ou seja, Satanás, ele exerce influência sobre as pessoas, obscurecendo a compreensão a respeito da verdade do evangelho. O ministério de Satanás é encobrir a revelação do evangelho da glória de Cristo. Por isso é importante nós falarmos sobre a revelação do Cristo, porque Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Como o Leandro, pregou aqui na semana passada, no domingo passado, e como Paulo vai dizer em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. A glória de Cristo, a glória de Deus é estampada, a glória de Deus é estampada em Cristo. Quem vê a Cristo vê o Pai. Quem vê a Cristo recebe Deus. Quem tem comunhão com Cristo tem comunhão com Deus, porque Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. E Satanás a todo tempo está tentando esconder isso de nós. O que Paulo está dizendo aqui é como hoje, Hoje nós temos um dia ensolarado, nós vemos o sol. Mas existem dias onde não está ensolarado, porque está nublado. As nuvens são tão densas que nos impedem de ver o sol. O sol continua lá, brilhando. Mas nós não podemos enxergar porque existem nuvens densas que tampam a luz solar. Paulo está dizendo algo assim: Satanás, ele vem com as suas trevas, com as suas densas trevas, obscurecendo a mente dos incrédulos para que não vejam o Senhor, para que não recebam a revelação do Cristo, para que não vejam a glória de Deus, para que não sejam aquecidos pelo sol da justiça. Mas o verso continua. Versículo 5: mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Paulo está conectando um versículo ao outro. Olha, o Deus dessa era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, olha, a pregação da palavra faz essa cirurgia, tirando a escuridão, tirando as trevas, o tampão dos olhos daqueles que não veem. A única forma de trazermos a luz, de enxergarmos a luz, é através da palavra. A única forma de fazermos as pessoas enxergarem Cristo é pregando a palavra de Deus, que revela quem Deus é. É por isso que muitas das vezes nós pregamos para algumas pessoas e elas não respondem, não dão ouvidos. Muitas das vezes passamos a vida toda ensinando, discipulando, e a pessoa não tem aquele estalo, não recebe a revelação. Porque é muito diferente você ouvir sobre Jesus e você receber a revelação sobre quem Jesus é. É muito diferente você saber quem é Jesus e você ter um encontro verdadeiro com quem Ele é. Certa vez o próprio Jesus vai perguntar aos seus discípulos: quem estão falando aí que eu sou? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? E um fala: olha, estão dizendo que você é Elias. Estão dizendo que você é o próprio João Batista. Estão dizendo que você, muitas das vezes até é um Messias, é um rabino. Você é um mestre. E Jesus então pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou?
E Pedro então se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E mais interessante que essa revelação de Pedro é o que Jesus vai dizer: olha, Pedro, não foi você quem soube dessas coisas sozinho, mas foi o meu Pai quem revelou ao seu coração. Ou seja, nós só conhecemos a Cristo mediante uma revelação. E muitas das vezes nós insistimos com esposos, cônjuges, com filhos, e a pessoa não responde, a pessoa não se converte, a pessoa, sabe, não dá valor. Mas a única arma capaz, a única ferramenta capaz de tirar toda essa escuridão é a pregação da palavra de Deus. Paulo vai dizer: nós não pregamos a nós mesmos. Eu não estou pregando de mim mesmo, as minhas experiências, as minhas convicções, o que eu posso fazer, mas eu estou pregando a vocês Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. E o versículo 6: pois Deus quem disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Paulo aqui está fazendo uma referência ao Gênesis. No princípio a terra estava sem forma e vazia. Densas trevas cobriam o nosso universo. Mas de repente Deus disse: haja luz. Basta uma palavra de Deus para trazer iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O mesmo Deus que disse haja luz na criação inicial é o Deus que agora na nova criação, a partir de Jesus, ilumina os nossos corações. Ele mesmo quem disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Agora nós podemos acessar a revelação de quem é Jesus Cristo. Agora nós acessamos a glória de Deus através da iluminação do próprio Deus em nossos corações. Agora nós não temos mais as nossas vistas escurecidas. Nós não andamos mais em trevas, mas andamos na luz de Cristo. Aqueles que habitavam em trevas viram ressurgir a luz do Senhor. Jesus, Ele é a glória de Deus. A luz divina raiou em nós, iluminou a nossa alma, iluminou o nosso coração, nos arrancou da escuridão e nos levou para o reino do seu Filho bendito, Jesus Cristo. Aleluia. Meu irmão, não sei se você entendeu, mas nós não habitamos mais em trevas, mas nós habitamos na luz de Cristo, aleluia. Nós temos acesso a quem Deus é, nós temos acesso à glória do próprio Deus, através da palavra. Assim como Paulo, que estava em caminho para Damasco, para exercer juízo contra os cristãos, ele perseguia os cristãos, mas no caminho ele se deparou com uma luz que o derrubou do cavalo. No caminho ele se deparou com a luz que o fez cair, que o fez se despir de si mesmo, que o fez se despir dos seus títulos, de sua experiência, da sua história, de suas capacidades. Agora Paulo nem enxergava mais. Aquele que tinha sabedoria, que tinha iluminação, fariseu da mais alta classe, conhecedor de todas as coisas da palavra, da Torá, agora ele se vê no chão, no pó, sem ver, em densas trevas, porque ele havia se deparado com a luz que o destruiu. Ele havia se deparado com uma luz que anulou tudo aquilo que havia acontecido na vida dele. E então ele vai para a casa de Ananias, e ali ele recebe a cura, as escamas dos olhos deles caem. E assim acontece conosco também. Quando nós nos deparamos com a luz de Cristo, tudo que havia acontecido antes, tudo que a gente imaginava que era a vida antes, se dissipa, se vai. As escamas que estavam cobrindo nossos olhos, para não compreendermos, para não enxergarmos a glória de Deus, para não enxergarmos os propósitos de Deus, se vai. E agora nós temos esse acesso à verdadeira vida, porque Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é aquilo que você pensava que era. Não existem vários caminhos, mas um só, Jesus Cristo. E Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. É esse Cristo que nós pregamos, é esse Cristo que nós adoramos, é esse Cristo que nós servimos.
É esse Cristo que está aqui agora, ministrando no meu e no seu coração. É esse Cristo que está aqui presente, contemplando, sondando as nossas mentes, sondando os nossos corações. Aleluia. Deus não está distante, mas Deus ele está aqui. Aleluia. E Paulo ele vai agora em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 a 16. Então em 2 Coríntios nós vimos que Satanás busca cegar os incrédulos, para que não vejam a glória de Cristo. Mas através da pregação, o próprio Deus diz: haja luz, e a treva se converte em luz. Agora nós temos acesso à luz de Deus. E agora Paulo ele vai dar continuidade. Esses textos estão ligados, e ele vai falar sobre como nós podemos acessar a revelação do Cristo. Como que nós podemos viver com a revelação de Cristo. E Paulo vai dizer assim: olha, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu quero fazer uma pausa aqui. Quantos aqui já ouviram esse versículo? Eu acho que grande parte de nós conhece esse versículo. E muitas das vezes nós paramos nesse versículo, nós não continuamos para o 10. Isso nos traz um entendimento totalmente errado, porque eu mesmo cresci ouvindo que isso aqui era sobre o futuro. O que Paulo está dizendo aqui é sobre a eternidade, sobre o futuro, sobre a volta de Cristo. Olha, nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, coração nenhum concebeu o que Deus tem preparado para você, meu irmão. Ele vai fazer algo na sua vida, que olho, sabe, quem já ouviu aqui pregação nesse sentido? Mas vamos pular para o verso 10. 10. Deus, porém, o revelou. O que olho nenhum ouviu, aliás, o que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, e que coração nenhum recebeu, Deus revelou a nós, por meio do Espírito. O que Paulo está dizendo aqui é esse algo grandioso, que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, que coração nenhum recebeu. O grande mistério de Deus ao longo de toda a história da humanidade. O Espírito, Deus revelou por meio do Espírito. E o Espírito ele sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Uau, você consegue imaginar isso, meu irmão? Deus ele é insondável. Deus ele é infinito. Deus ele não se mede, não tem como medir a grandeza de Deus. Mas o Espírito que Deus revelou a nós, ele sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque eles são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uau! Paulo está dizendo que nós não apenas recebemos a revelação sobre quem Deus é, nós não apenas recebemos a revelação a respeito da glória de Deus por meio de Cristo, por meio do Evangelho, mas nós agora temos a mente de Cristo. Nós agora pensamos como Cristo pensa. Nós agora possuímos parte desses atributos de Cristo em nossa mente. O que Paulo está dizendo nesse trecho é que ninguém pode conhecer o homem a não ser ele mesmo. Eu posso te olhar agora e imaginar coisas sobre você. De repente, se você estiver com uma afeição triste, eu posso imaginar que você está passando por um tempo de tristeza. Ou se você está com uma afeição feliz, eu posso imaginar que você está passando por um tempo feliz. Mas só quem conhece você mesmo é você mesmo. O único que conhece o homem é o Espírito do homem. Mas da mesma forma, o único quem conhece a Deus é o Espírito de Deus. É essa analogia que Paulo está dizendo aqui agora. Ninguém fora de Deus consegue sondar o ser de Deus.
Ninguém fora de Deus consegue saber quem Deus é, consegue acessar essa revelação. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos revelar as profundezas sobre quem Deus é, as profundezas de Deus. Aleluia. Quantos aqui anseiam em conhecer Deus profundamente? Quantos aqui anseiam ter um relacionamento de intimidade com Deus? Conhecer o coração de Deus, conhecer a mente de Deus, conhecer quais são as preocupações que estão rondando a Deus. Não que Deus anda preocupado, mas as expectativas do coração de Deus, aquilo que Ele quer fazer por meio de nós, por meio de mim, por meio de você. O que será que tem rondado o coração de Deus? Qual será o querer de Deus para a minha vida, para a sua vida? Qual será o querer de Deus para nós enquanto igreja? Somente aqueles que estão com o Espírito Santo de Deus e que estão em intimidade com o Espírito de Deus podem receber a revelação das profundezas de Deus, o seu eterno poder, as suas maravilhas, o seu caráter, os seus atributos. Essa é a vida eterna, meu irmão. Jesus vai dizer em João 17: a vida eterna é que conheçam a Ti e a quem o Senhor enviou. Nós precisamos conhecer Jesus, meu irmão. E só o Espírito Santo, que é Deus, conhece a Deus plenamente, e Ele revela a nós através da palavra. Se você quer conhecer a Deus, você precisa viver a palavra. Se você quer conhecer a Deus, você precisa mergulhar na palavra. Se você quer conhecer a profundidade de Deus, você precisa pegar na palavra e pedir a direção do Espírito, porque o Espírito é quem nos revela quem Deus é. Paulo ali vai reforçar nesse trecho que o Espírito Santo, ele conhece a mente do Senhor. E esse Espírito que conhece a mente do Senhor, ele habita em nós. O Espírito que conhece a mente do Senhor, o Espírito que conhece a profundidade de Deus, habita em nós. E é esse mesmo Espírito que revela a nós o caráter, a pessoa, os atributos, a glória, os projetos de Deus. Aleluia. Só o Espírito quem revela essas verdades. Nós não podemos encontrar quem Deus é em outro lugar, a não ser pela palavra, mediante a revelação do Espírito de Deus. Nós não podemos reconhecer quem Cristo é e aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, se não for mediante a palavra, pela revelação do Espírito Santo de Deus. Olha, Pedro, não foi por você que você teve essa revelação, mas foi o meu Pai que está no céu quem te revelou. Aleluia. E muitas das vezes nós carecemos dessa graça. Todos nós somos carentes de receber a revelação sobre quem Deus é. Porque se nós não recebermos essa revelação, nós andaremos perdidos, angustiados, ansiosos e preocupados. Se nós não entendermos quem Deus é, se nós não entendermos quem Jesus é, se nós não vivermos na comunhão do Espírito Santo, nós andaremos perdidos, ansiosos, preocupados, angustiados. Porque a revelação quem Deus é supre todas as necessidades do nosso coração. A revelação sobre quem Deus é traz direção. A revelação sobre quem Deus é aquieta a nossa alma. Independente do que esteja acontecendo na nossa vida, a revelação sobre quem Deus é capaz de repousarmos mesmo em meio ao barco estar naufragando, mesmo em meio à tempestade estar nos assolando. Se a nossa casa está sobre a revelação da rocha, nós permaneceremos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nós sabemos quem Deus é. Pois eu bem sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A única âncora que nos traz segurança é a palavra de Deus, é o conhecimento sobre quem Deus é. Nada mais esse mundo vai te trazer segurança de viver a vida plena e em paz. A única coisa capaz de segurar o seu coração, os seus anseios, a única coisa capaz de segurar as suas emoções, as suas incredulidades, é o conhecimento de Deus. Só isso é capaz de suprir todas as necessidades e lacunas da sua alma. Só o conhecimento de Deus é capaz de trazer luz ao interior do seu coração. Só o conhecimento de Deus é capaz
de iluminar a sua vida por inteiro. Todos aqueles porões, todos aqueles lugares que você não quer nem que Deus entre. Somente Deus pode refazer você por inteiro. Somente Deus te conhece. E somente a luz da glória dele pode te trazer transformação. Por isso que é importante nós buscarmos a revelação sobre quem Deus é por meio das Escrituras. Porque só assim nós teremos a mente de Cristo. Somente assim recebemos a revelação sobre quem Ele é, para compreendermos o espiritual. Paulo está dizendo que aquele que não é espiritual não pode discernir as coisas que são espirituais, porque elas só são discernidas espiritualmente. Ninguém pode saber quem Deus é se não for pelo Espírito. A mente natural, conforme o versículo 14, pode colocar na tela, por favor? 1 Coríntios 2,14. A mente natural, ela está limitada para compreender. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para eles são loucura. Quem está somente com a mente no natural, nas coisas visíveis, não consegue aceitar o que vem do Espírito de Deus, porque parece loucura. Como assim Deus? Como assim Jesus? Como assim Espírito? Isso é loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A mente humana está limitada em sua capacidade para compreender quem é Deus e qual é a vontade dele. Essas verdades espirituais parecem loucura para o homem natural, e só podem ser discernidas no âmbito espiritual. E nós carecemos e precisamos do Espírito Santo nos conduzindo para esse lugar. Somente o Espírito de Deus pode nos conduzir no mundo espiritual, para discernirmos qual é a vontade de Deus. Sabe, meus irmãos, eu acho que como igreja está no momento de nós nos posicionarmos mais forte em oração, pedindo discernimento espiritual. Porque muitas das coisas acontecem na nossa vida e a gente olha com a mente natural e a gente não vai entender. As coisas estão acontecendo, as legalidades estão aí abertas e você não está entendendo. Por que isso está sobrevivendo contra mim? Por que essas coisas estão acontecendo na minha vida, na minha família? Por que essas lutas? Por que essas dificuldades? Precisamos de discernimento espiritual, meu irmão. Porque essas coisas nós só compreenderemos com o Espírito Santo de Deus. Nós só vamos saber o que Deus quer por nós, o que Deus quer para nós, para a nossa vida, para a nossa família, se estivermos em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nesse trecho, Paulo está dizendo que a sabedoria sobre Deus não é um enigma. O conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus não é algo que está obscuro e escondido, mas está totalmente disponível, é a revelação acessível para quem está em Cristo, que acessa a palavra, recebendo a revelação do Espírito Santo. Se nós não entendermos que nós precisamos do Espírito Santo de Deus para receber todas as bênçãos de Cristo, para receber a revelação sobre quem Deus é, sobre a glória de Deus, o Deus vivo, a imagem de Deus invisível, Cristo, nós não conseguiremos por nós mesmos. Você pode ler todos os livros teológicos do mundo, se você não tiver o Espírito Santo revelando a glória de Cristo a você, não será suficiente. É por isso que muitos leem a Bíblia e não entendem nada. Quem já passou por isso aqui? Mas eu não estou entendendo. Eu estou lendo, muitos nem leem a Bíblia e querem falar, mas eu não entendo. E isso para mim é um paradigma, porque o que é a Bíblia? É a revelação sobre quem Deus é. O próprio Deus, através do Espírito, inspirou autores a escreverem a Bíblia para nos revelar quem Deus é, qual é a sua vontade. E agora nós que recebemos essa revelação estamos dizendo, eu não consigo entender. Será que Deus falhou? Será que Deus falhou? Deus, Ele quer se revelar a nós. Ele escreve uma história através da Bíblia. A Bíblia chega até nós e nós pegamos e falamos, eu não entendo. Alguma coisa está errada. E a verdade é que nós carecemos do Espírito Santo de Deus. Toda vez que formos nos deparar com a palavra, nós temos que acalmar o nosso coração. Nós temos que acalmar o nosso espírito. Nós temos que sujeitar o nosso espírito e a nossa mente ao Senhor. E falar assim, Espírito Santo, eu careço do teu direcionamento. Me direcione sobre a verdade. Porque, meu irmão, a Bíblia é a revelação sobre quem Deus é.
O próprio Deus quer se revelar a cada um de nós aqui. Deus não está se escondendo de nós, meu irmão, mas Ele quer se revelar a nós. Mas para isso nós carecemos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos sujeitar ao Espírito Santo de Deus. Isso significa que nós temos acesso a uma compreensão espiritual que está muito além do que a nossa mente pode acessar. O que Deus tem para nós, isso que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem coração nenhum recebeu, mas que Deus revelou por meio do Espírito, está acessível para nós. E é muito além do que nós podemos imaginar, meu irmão. Sabe, eu acho que quanto mais nós nos mergulhamos em Deus, mais loucos nós nos tornamos para esse mundo. Quanto mais nós acessamos as realidades e as verdades espirituais, mais desconexos nós vamos ser do mundo. Não vai ter como mais termos comunhão com o mundo quando nós acessamos as verdades espirituais. Porque as verdades espirituais do reino de Deus vão totalmente na contramão desse mundo. É por isso que o Deus desse século está cegando o entendimento dos incrédulos, para não acessar essas verdades. Satanás, ele não quer que você veja o sol. Satanás, ele não quer que a sua família veja a luz. Satanás não quer que os seus filhos vivam em comunhão com Deus. E ele vai começar a criar artimanhas para travar o seu entendimento, travar a sua visão. Mas em nome de Jesus eu profetizo olhos abertos nessa manhã. Eu profetizo nessa manhã olhos abertos, discernimento espiritual. Porque só assim nós conseguiremos viver esses dias, meus irmãos. Estamos vivendo em dias de densas trevas, mas o sol está brilhando. Aleluia. O sol da justiça vai raiar. Cristo, ele já revelou a nós. Nós só precisamos acessar essa revelação por meio do Espírito Santo de Deus. João capítulo 16, verso 13. João 16, 13. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus, nos guiar sobre toda a verdade. Deus não está escondendo alguma parte de nós, não. Ele quer nos revelar toda a verdade. E agora, com a mente de Cristo, nós somos chamados a ver o mundo através da perspectiva espiritual de Cristo. Nós que recebemos a mente de Cristo, precisamos enxergar o que Cristo enxerga. Precisamos sentir as dores que Cristo sente. Mas nós só conseguiríamos viver isso, primeiro, se nós reconhecermos que estamos numa batalha espiritual. Como está sendo pregado aqui às quintas-feiras, foi pregado, né? Batalha espiritual. Devemos entender que existe uma batalha em nossas mentes. Satanás a todo momento está tentando obscurecer as verdades. Não só em nós, mas na nossa casa, na nossa família, os nossos amigos. A nossa mente é um campo de batalha travado. A todo tempo dardos inflamados são lançados. Mas quem tem a mente de Cristo consegue perseverar, meu irmão. Aleluia. Satanás, ele busca nos cegar para a verdade do Evangelho. E nós precisamos ser vigilantes através da palavra de Deus, nos cercar com a revelação da palavra de Deus. Outra coisa, devemos buscar pela revelação divina. Devemos entender que estamos na batalha espiritual e devemos buscar pela revelação de Deus, revelação divina. Paulo, ele enfatiza a necessidade da luz para iluminar o coração dos incrédulos. E nós devemos buscar incessantemente a luz que é a revelação de Deus em nossas vidas, para que nós possamos enxergar com mais clareza a verdade e proclamar também aos corações dos perdidos. Nós carecemos da revelação de Deus. Em Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com esse mundo. Vocês conhecem esse texto? Não vos conformeis com esse mundo. Mas Paulo diz para sermos transformados pela renovação da nossa mente, a fim de discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos entrar na forma desse mundo.
Eu não sei se vocês repararam, mas o mundo cada vez mais está colocando um molde nas pessoas. As pessoas são cada vez mais parecidas, tanto fisicamente quanto intelectualmente. As pessoas estão cada vez mais entrando em uma conformidade. Mas o que Paulo está dizendo aqui para nós, através do Espírito, é: olha, não entrem nessa forma. Não vos amoldem, não vos conformeis com esse mundo, com o Deus desse século, com os valores desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que nós precisamos buscar, meus irmãos. Mentes renovadas, a mente de Cristo, a mente que recebe a revelação de Deus, a mente que é iluminada por Deus, porque só assim nós experimentaremos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus está aí, nós precisamos experimentá-la. Como? Renovando a nossa mente, não nos conformando com esse mundo. Deus está fazendo um convite para nós hoje, para rompermos os padrões. Rompermos com os padrões desse mundo e buscarmos uma nova perspectiva que vem de Deus. Só assim nós seguiremos em frente como cristãos verdadeiros, meus irmãos. Ações práticas para vivermos nessa revelação. Primeiro, meditação na palavra. E aqui parece que a gente só fala isso, né? Mas é verdade, meu irmão, não tem outro caminho. Você só vai conseguir viver nessa verdade se você meditar na palavra, buscar diariamente a renovação da sua mente por meio das verdades da palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode renovar a sua mente, permitindo que ela molde seus pensamentos, ela molde as suas verdades. Nós não devemos entrar na forma do mundo, mas devemos entrar na forma da palavra de Deus. Ela sim tem um padrão celestial para nós vivermos. Segundo ponto, oração constante. Devemos manter uma comunhão íntima, oração constante, vivendo transformados com Deus através da oração. Devemos entregar a Deus os nossos pensamentos, devemos entregar a Deus as nossas angústias e pedir a Ele a direção. Somente através de uma vida de oração teremos essa comunhão com Deus. Terceiro ponto, submissão ao Espírito. Nós só conseguiremos viver à luz da revelação de Deus se nós meditarmos em sua palavra, se nós tivermos comunhão com Ele na oração e se nós nos submetermos ao Espírito Santo. Devemos nos esvaziar de nós mesmos, fortalecer o Espírito, para que o Espírito de Deus opere em nossos corações, nos transformando na verdade que Deus quer para nós. É um processo contínuo, meu irmão, santificação. Até Jesus voltar, viveremos esse processo. E nós devemos, dia após dia, continuar sendo transformados pelo Espírito, na medida do varão perfeito. Esse é o plano de Deus para nós. E o Espírito Santo, ele nos capacita para viver na vontade de Deus. E quarto ponto que devemos ter, comunhão com os irmãos. Devemos investir e cultivar comunhão conosco aqui, entre irmãos, na comunidade cristã. Porque só assim nós conseguiremos encorajar uns aos outros. O Senhor confiou a nós esse ministério de encorajar uns aos outros, de compartilhar as verdades sobre quem Deus é uns com os outros. Porque muitas das vezes nós acessamos uma revelação de Cristo que o irmão do lado precisa conhecer. As experiências que nós vivemos são usadas por Deus para que nós possamos transbordar para nossos irmãos. Então aqui esses são os 4 pontos para vivermos uma vida mediante a revelação de Cristo. Meditação na palavra, vida constante em oração, com submissão ao Espírito e em constante comunhão uns com os outros. Não precisa nada mais que isso. Se nós vivermos a palavra, se nós estivermos em oração, se nós nos sujeitarmos ao Espírito e vivermos em comunhão, nós viveremos como Deus quer que nós vivamos. Nós teremos acesso contínuo à glória de Deus, à iluminação do conhecimento sobre quem Deus é. Então eu falei aqui que nós devemos reconhecer que estamos numa batalha espiritual. Devemos buscar pela revelação divina. Como que nós buscamos? Através da palavra, oração, Espírito Santo e comunhão. E agora o outro ponto, proclamação do Evangelho. Paulo, ele vai dizer que é somente através da proclamação do Evangelho que nós traremos luz às pessoas. Por mais que Satanás tente obscurecer a mente humana, a pregação do Evangelho, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz para transformar toda a escuridão em luz.
Assim como na criação Deus disse haja luz e as trevas se dissiparam, agora também nós podemos pregar a luz de Deus, e toda a treva não pode resistir à luz da revelação do Evangelho de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. Vamos ler Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Aleluia. É esse o Evangelho que nós devemos anunciar. Se você tem anunciado para alguma pessoa, de repente o seu cônjuge, de repente o seu filho, de repente o seu amigo do trabalho, essa é a ferramenta, meu irmão. Insista, continue, porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Escuridão nenhuma pode resistir à iluminação do Evangelho de Deus. É que muitas das vezes é um processo. Nós queremos resultados rápidos, mas a palavra de Deus sendo pregada é uma semente. A palavra de Deus sendo pregada é uma semente que muito em breve se tornará uma árvore frondosa, que irá frutificar, e os frutos alimentarão gerações. Nós que somos pregadores do Evangelho, nós somos aqui como aquele que sai para semear. Algumas sementes caem pelo caminho e são comidas pelos pássaros. Outras sementes caem num terreno arenoso com muitas pedras. Outras caem nos espinhos e são sufocadas. Mas tem aquelas que caem num solo fértil. E é Deus quem dá o crescimento. Não desista de pregar o Evangelho, meu irmão. Não desista de fazer convites. Isaac, mas eu já convidei 10 vezes para o culto. Não desista. Uma hora a semente cai na terra fértil e você vai se gloriar com ela tendo crescimento e dando frutos. Nenhuma treva, que por mais densa que seja, pode resistir o haja luz de Deus. Basta uma só palavra, meu irmão. Basta uma só palavra. E diante desse contexto, nós somos encorajados por Deus a permanecer firmes. Nós somos encorajados por Deus a permanecer na presença dEle, conhecendo quem Ele é. Fique de pé, eu quero orar por você. Que o Senhor continue se revelando ao seu coração, meu irmão. Que possamos acessar o Espírito de Deus, que conhece as profundezas de Deus, e que Ele traga isso ao nosso coração, amém? Pai, eu oro nesse momento por espírito de sabedoria e espírito de revelação. Eu oro, Senhor, nesse momento pela mente dos meus irmãos. Todos nós aqui nessa manhã já fomos ungidos, Senhor, por Ti. Pai, toca em cada mente agora, Pai, com a Tua revelação, com a Tua luz. Pai, sabemos que o Deus desse século tem cegado a mente dos incrédulos para que não veja, Pai. Para que não vejam, Pai, o brilho da Sua glória através de Jesus Cristo, do Teu Evangelho. Mas eu oro agora, Pai, por mentes abertas, por olhos abertos, em nome de Jesus, que possamos acessar a revelação sobre quem o Senhor é, a Tua glória, os Teus propósitos, o Teu poder, os Teus atributos, Pai, as profundezas de Deus, Espírito Santo. Nós queremos acessar agora em nome de Jesus. Nos guie nessa jornada, Espírito Santo de Deus. Nos guie nessa jornada, Pai, nos dê fome da Tua palavra, sede da comunhão contigo, Pai, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, nos dê a revelação, sabedoria da Tua parte, Pai, para que possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, nos dê intrepidez do Teu Espírito para pregarmos e anunciarmos o Teu Evangelho contra toda a mente obscurecida, Pai. Toda visão fechada, que a pregação do Evangelho seja viva e eficaz, Pai. Em nome de Jesus, que a semente dos meus irmãos caia em terra fértil, Pai, em nome de Jesus. Continue nos usando para a glória do Teu nome. Continue nos usando para abrir mentes e corações, olhos, Senhor, em nome de Jesus, para que vejam a glória do Filho unigênito de Deus, para que vejam a imagem do Deus invisível, para que vejam o Senhor sobre toda a criação, para que vejam o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, para que vejam o Senhor dos exércitos, para que vejam o Senhor que é um bom Pai que cuida dos Teus filhos. Pai, abre os nossos olhos para vermos e contemplarmos a Tua beleza e a Tua majestade. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.